Era para ser uma manhã tranquila em Seul, mas tudo mudou em questão de minutos quando Jung Soo-min, conhecida por sua rotina impecável e disciplina exemplar, deixou de atender às ligações logo cedo. A ausência repentina da atriz em um compromisso marcado chamou atenção imediatamente. A equipe tentou insistir, mas só recebeu silêncio do outro lado da linha. Esse tipo de comportamento não fazia parte do perfil dela, e por isso a inquietação cresceu rapidamente dentro da empresa, que emitiu uma nota curta e enigmática: trata-se de um imprevisto de saúde. Em menos de 5 minutos, a informação dominava as redes sociais, e internautas do mundo inteiro começaram a se perguntar o que realmente estava acontecendo. Enquanto surgiam especulações online, uma câmera de segurança instalada na rua residencial de Sumi registrou um momento dramático: uma ambulância estacionando diante do prédio da atriz às 6h42 da manhã. Dois paramédicos desceram com rapidez, entraram no edifício e, poucos minutos depois, reapareceram carregando a atriz em uma maca. Imagens, embora desfocadas, mostravam claramente sua palidez e o semblante exausto, com os olhos fechados e o corpo sem forças. A internet explodiu instantaneamente. Vídeos vazados circularam em velocidade impressionante, acompanhados de comentários alarmados de fãs brasileiros, coreanos e internacionais. A família de Jung Soo-min recebeu a notícia quase ao mesmo tempo. A mãe da atriz chegou ao local apressada, visivelmente abalada, segurando a bolsa com força enquanto perguntava repetidamente o que havia acontecido com a filha. O irmão mais velho, indignado com a presença de paparazzi, pediu aos fotógrafos que parassem de filmar naquele momento sensível, mas seu pedido foi ignorado. Os jornais da manhã começaram a estampar manchetes questionando o estado da atriz, e algumas publicações brasileiras repercutiram com preocupação: o que aconteceu com Jung Soo-min? No meio de toda essa comoção, um nome inesperado apareceu e fez as redes sociais entrarem em colapso: Jung Ha-in. O ator teria recebido a notícia através de um assistente por volta das 7h10, enquanto se preparava para uma leitura de roteiro. Sem pensar duas vezes, ele cancelou o compromisso, deixou o estúdio às pressas e dirigiu sozinho até o hospital. A pressa era tão evidente que ele chegou sem o habitual acompanhamento de seguranças. Câmeras internas do hospital registraram o momento em que ele atravessou a porta principal quase correndo, ainda usando máscara e boné, demonstrando ansiedade e desesperação incomuns para alguém sempre discreto e sereno. Fãs no Brasil foram à loucura nas redes sociais. Comentários pipocaram instantaneamente: ele parecia desesperado. Por que ele chegou tão rápido assim? Tem algo mais entre eles? Jung Soo-min foi encaminhada diretamente para o Hospital Universitário de Seul, Seoul National University Hospital, SNU, um dos centros médicos mais respeitados do país, conhecido por receber casos emergenciais de grande complexidade, incluindo situações envolvendo celebridades. A escolha do hospital indicava claramente a seriedade com que a equipe médica tratava o caso. A imprensa logo cercou o local. A entrada principal rapidamente se tornou um campo caótico de repórteres tentando captar qualquer detalhe. Dentro do hospital, um primeiro boletim médico foi divulgado de maneira extremamente breve. O médico responsável, com semblante sério, afirmou apenas: a paciente chegou com exaustão severa e sintomas claros de privação de sono. Nenhuma outra explicação foi fornecida. Não houve menção a colapsos, problemas cardíacos ou situações mais delicadas. O tom reservado do especialista não ajudou a reduzir a preocupação do público. A família foi orientada a assinar documentos de confidencialidade, o que aumentou ainda mais as especulações. Enquanto isso, diferentes versões começaram a circular na imprensa. Alguns portais brasileiros questionavam se o problema teria ligação com o ritmo intenso das filmagens, já que Soo-min trabalhava em um novo projeto com cronogramas apertados. Outros levantavam hipóteses sobre estresse emocional, forçando rumores antigos sobre a saúde mental de artistas submetidos a rotinas extenuantes. As teorias se multiplicavam. A tensão só crescia. Nos corredores do hospital, a atmosfera era palpável. Jung Ha-in permaneceu em pé o tempo todo, parado diante da porta da sala de emergência,
incapaz de se sentar apesar dos insistentes pedidos de funcionários. Ele mantinha as mãos unidas e o olhar fixo no chão, como se tentasse controlar a própria ansiedade. A mãe de Sumin, chorando discretamente, amparada pelo filho mais velho. Enfermeiros pediam que familiares ficassem tranquilos, mas a expressão de todos deixava claro que isso era impossível naquele momento. A imprensa tentou se aproximar de Ayn diversas vezes, mas o hospital isolou a área rapidamente e só permitiu a entrada da família. Jornalistas que permaneceram do lado de fora relataram que o clima estava cada vez mais tenso, com segurança reforçada e portas sendo fechadas a todo instante. A cada segundo, fãs aguardavam por novas informações, mas nada de concreto surgia. A expectativa atingiu o auge quando, cerca de uma hora depois, o médico retornou ao corredor. Ele conversou rapidamente com a família, e as poucas palavras ditas foram suficientes para aumentar o suspense. Seu rosto permanecia impassível, e ao sair da sala, ele afirmou apenas: precisamos de mais exames. Nenhuma explicação adicional, nenhum prognóstico claro. Um sinal de alívio. A frase ecoou pelos corredores como um alerta silencioso. A mãe de Sumin levou a mão ao peito. Ayn respirou fundo, mas seus olhos demonstravam preocupação constante. Lá fora, a imprensa recebeu a notícia com um misto de choque e frustração. E assim, enquanto a madrugada caótica de Jung Sumin permanecia envolta em mistério, uma certeza se consolidava: algo muito maior do que uma simples indisposição estava acontecendo, e o mundo inteiro aguardava ansiosamente para saber o que viria a seguir. Do lado de fora do Hospital Universitário de Seul, o caos se intensificava à medida que as horas avançavam. Repórteres se amontoavam na porta principal, cada um tentando avançar alguns centímetros a mais para captar declarações, imagens ou qualquer sinal de movimentação. Várias emissoras brasileiras entraram ao vivo ao longo da tarde, conectando repórteres em Seul e comentaristas em estúdio, todos especulando sem descanso sobre o estado real de Jung Sumin. O nome da atriz não saía dos assuntos mais comentados, e hashtags de apoio se multiplicavam como fogo em linha seca. Dentro do hospital, a tensão era diferente. Silenciosa, mais pesada. A família permanecia em uma sala reservada enquanto enfermeiros iam e vinham com relatórios e instruções. O corredor em frente à ala de observação se tornou uma espécie de campo emocional, com olhares preocupados, os curtos e respirações contidas. A notícia da chegada de Jung Ayn espalhou-se rapidamente entre funcionários e alguns pacientes que o reconheceram, apesar da máscara e do boné. Comentários sussurrados percorriam o hospital, alimentando ainda mais a aura de suspenses que envolvia o caso. No início da tarde, a empresa da atriz convocou uma coletiva improvisada por meio de comunicado digital. A nota oficial, publicada às 14 horas, tentava tranquilizar o público. A artista está apenas exausta e sofre de privação grave de sono. Não há risco imediato. A escolha da palavra apenas provocou reações contrárias. Para fãs brasileiros, que acompanhavam tudo minuto a minuto, a frase não parecia convincente. Comentários se espalharam com rapidez. Se é apenas exaustão, por que tanto sigilo? Por que levar para o SNU, um dos maiores hospitais do país? Por que a família está tão abalada? Dúvidas aumentaram até o momento em que o segundo boletim médico finalmente foi preparado. O médico responsável surgiu novamente. Um semblante agora mais focado e menos reservado. Ele anunciou o diagnóstico completo: Jung Sumin estava sofrendo de síndrome de exaustão aguda, condição provocada por acúmulo extremo de cansaço, longos períodos sem sono adequado e esforço físico e mental além do limite. O médico explicou que, devido às exigentes gravações e à agenda lotada, o corpo da atriz entrou em colapso momentâneo. Ela apresentava sinais de desidratação intensa, desequilíbrio eletrolítico e queda abrupta de pressão arterial. A situação, apesar de séria, não era irreversível. A atriz estava sob tratamento e respondia positivamente. O anúncio, contudo, não encerrou o drama. Pelo contrário,
abriu espaço para uma nova onda de repercussões. Uma fonte interna revelou que Jung Soo-min havia sido atendido na ala chamada Observação Intensiva 3F, indicando que seu estado exigia monitoramento contínuo. Além disso, ela havia recebido hidratação intravenosa por 4 horas seguidas, e os médicos afirmavam que ela precisaria de descanso absoluto por pelo menos uma semana. Esse detalhe, somado ao clima extremamente emocional ao redor da família, fez com que o público enxergasse a gravidade real da situação. Enquanto isso, o comportamento de Jung Ae-in se tornou o centro de um segundo turbilhão. Ele deixou o hospital por volta das 17 horas, caminhando em direção à garagem subterrânea. O rosto estava pálido, e seus olhos denunciavam a ausência de sono e o peso da preocupação. Um repórter conseguiu fazer uma pergunta antes que ele entrasse no carro. Você está muito preocupado com ela? O ator parou por meio segundo, olhou para baixo e continuou andando sem dizer palavra. O silêncio dele falou mais alto que qualquer afirmação. A internet brasileira explodiu com especulações. Comentários variavam entre apreensão e romantização. O olhar dele diz tudo. Tem algo entre eles? Será que ele passou a madrugada inteira ao lado dela? No interior do hospital, a mãe de Soo-min finalmente conseguiu respirar com mais calma após ouvir a explicação dos médicos. Em seguida, ela aceitou conversar com alguns repórteres, tendo a compostura apesar do desgaste emocional. Ela afirmou com voz firme: ela só precisa descansar. Não há nada mais sério. Agradecemos o carinho de todos. A sinceridade ajudou a aliviar o pânico coletivo, e fãs ao redor do mundo começaram a enviar mensagens positivas. As redes sociais brasileiras, no entanto, diminuíram o ritmo. Hashtags como número Forças Somin, número Estamos com você e número Jeto Eu Sou um Somin se tornaram topo dos trending topics. Diversos fã-clubes brasileiros organizaram campanhas enviando arranjos de flores e mensagens impressas que chegariam à recepção do hospital. Vídeos emocionados de fãs coreanos e estrangeiros começaram a circular, criando uma corrente de apoio global. A narrativa finalmente começou a ganhar clareza quando o assistente pessoal de Soo-min, que estava ao lado dela durante as últimas semanas, deu uma declaração exclusiva a um portal sul-coreano. Ele explicou que a atriz vinha trabalhando mais de 18 horas por dia, com gravações que avançavam até de madrugada. Havia cenas emocionalmente exigentes que demandavam concentração absoluta, e o descanso dela se reduziu a apenas 2 ou 3 horas de sono por noite nos últimos 3 dias. Seu corpo simplesmente não suportou. Se tratava de nenhuma doença grave, tampouco de um problema emocional profundo ou crise pessoal. Era exaustão pura, um acúmulo devastador de desgaste físico e mental, um quadro que tem se tornado cada vez mais frequente na indústria do entretenimento. Com o diagnóstico confirmado e a transparência da família, as tensões começaram a diminuir. Pós 36 horas de observação contínua, os médicos autorizaram a alta hospitalar da atriz. Para evitar tumulto e permitir que ela retornasse ao lar em paz, Soo-min deixou o hospital por uma saída lateral, acompanhada da mãe e do irmão. Nenhuma imagem oficial foi registrada. O hospital manteve sigilo sobre o horário exato da saída. Fontes não confirmadas afirmaram que Jung Ae-in retornou discretamente ao hospital para acompanhar a saída, e que foi ele quem a levou para casa em seu próprio carro, mas nem a família nem a assessoria confirmaram tal informação. À medida que o caso chegava ao fim, reflexão tomou conta da imprensa brasileira. O episódio evidenciou uma vez mais a pressão intensa enfrentada pelos artistas coreanos, especialmente aqueles envolvidos em dramas com cronogramas apertados. Artistas como Jung Soo-min são frequentemente admirados por sua dedicação, mas pouco se fala sobre as consequências de agendas tão rigorosas. O colapso da atriz serviu como alerta para fãs, produtores e todos que acompanham a indústria. Por trás da perfeição nas telas, existe um ser humano sujeito aos mesmos limites e fragilidades. A última mensagem divulgada pelo representante de Soo-min trouxe alívio e esperança. Ela está descansando e voltará quando estiver realmente pronta. A saúde dela vem em primeiro lugar. A declaração foi recebida com enorme carinho pelo público brasileiro,
que enviou ondas de mensagens calorosas e vibrações positivas. A história, que começou com medo, caos e teorias alarmantes, terminou com um sentimento de união e empatia. E assim, entre preocupação, alívio e demonstrações de afeto vindas dos quatro cantos do mundo, o caso de Jung Soo-min deixou uma lição poderosa. Até mesmo as maiores estrelas precisam de uma pausa, de um momento para respirar, desligar-se e simplesmente